Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com o Senhor? Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Vamos aplaudir a Ele, ao Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, e a Ele toda a honra e toda glória, né? Mas o Senhor nos chama para um outro tipo de manifestação. Manifestação essa a qual a gente recorre ao Deus que é dono de tudo. Porque se o Senhor não guardar a cidade, é em vão o trabalho da sentinela e qualquer que seja sobre a face da terra. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, passar a buscar a minha face, se humilhar, então eu ouvirei. Mas antes disso, há uma manifestação aqui embaixo, sim ou não? Se tiver, eu vou ouvir. E então eu vou ouvir. E eu vou sarar a sua terra. É o que Deus diz. Então a gente está revoltado com um monte de gente, a gente está revoltado com um partido, a gente está revoltado com o governo, mas essa revolta, ela não se transforma numa revolta intrínseca, que acontece dentro de nós acerca da gente enxergar a nós mesmos. E eu tenho uma palavra no teu coração hoje, nesta noite, nessa vertente aí. A bandeira está aqui, né? A gente vai cantar um hino nacional não, tá bom? Mas nós vamos orar pelo Brasil. Eu vou cantar. O Brasil precisa. Tô nem aí. Pode cantar mesmo? Venha o que vier, eu não te deixarei. Eu não me esquecerei do teu grande amor. Venha o que vier me suceder, seja tristeza ou a dor, angústia ou solidão. Eu sou o teu e tu és meu. Não vou te deixar, venha o que vier. Eu sou o teu e tu és meu. Não vou te deixar, uma vez que provei deste amor. Venha o que vier, eu não te deixar. Canta, eu não. Venha o que me suceder, seja a tristeza ou a dor, angústia ou solidão. Eu sei, Senhor, sei que sempre estás atento ao meu clamor, pois contrito e quebrantado está o meu coração. Quero chamar tua atenção para mim e por todos os meus dias lhe dar motivos para sorrir. Eu sou o teu e tu és meu. Não vou te deixar, venha o que vier. Eu sou o teu e tu és meu. Não vou te, uma vez que provei deste amor. Eu sou teu, Senhor, venha o que vier, ó Deus. Eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para te amar, eu estou aqui para te dizer
eu sou. Eu sou. Não vou te deixar. Meu Deus, meu Senhor, minha vida, para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida, para o teu louvor, para o teu louvor, Senhor, minha vida, Deus, tudo que tenho e sou é teu, tudo que tenho e sou é para ti, meu Deus. Venha o que vier, Senhor, eu não te deixarei, mesmo que os amigos me abandonem, mesmo que as circunstâncias, Senhor, digam não, digam não. Eu sei que a tua voz vai me levantar, eu sei que tua presença vai me renovar, eu sei, eu sei, eu sei que a tua alegria, Deus, me mantém de pé. Adore ao Senhor. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. A tua alegria, recebo dela hoje, agora, recebo dela hoje, mais uma vez, a tua alegria em minha vida. O que ela faz com você? Me fortalece a tua alegria em minha vida, recebo dela hoje, agora, recebo dela hoje. Quando você recebe dessa alegria de Deus no teu coração aí, receba desta alegria de Deus na tua vida, querido, para esses dias, para esse momento da tua vida. Receba a alegria de Deus. E quantos que recebem, digam amém e aplauda ao Senhor, amém. Receba da alegria de Deus no teu coração. Cantar mais, né? Pega aí o texto comigo da palavra do Senhor, uma porçãozinha das Escrituras, que está em Neemias, livro de Neemias. Deus é bom. O culto das crianças lá está animado, hein? Glória a Deus. Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. As palavras de Neemias
filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes, que ficaram do cativeiro: lá na província estão grande miséria, diga grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, as portas queimadas ao fogo. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Versículo de número 5. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu, a casa de meu pai, temos pecado. De todo nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, nem que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo, que regaste com a tua grande força e com a tua forte mão. Versículo de número 11 aí. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Até aí. Amém. Estou vendo que meu pai está ali também. Meu pai está aí hoje. Olha aí, coisa boa. Deus é bom, hein? Estamos diante de um texto a pensar acerca das situações que temos vivido no Brasil recentemente, das manifestações, mas o escândalo sempre é algo que permeia no nosso país. E embora você pense que o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo, ainda não é, mas está na lista dos países corruptos do mundo, sim, é verdade. E o Brasil está sofrendo uma calamidade enorme, porque os líderes, aqueles que representam a liderança no Brasil, estão corrompendo-se, e se corrompendo, levam o peso para o povo, porque quebraram o pacto de se manterem fiéis ao trabalho que se dedicaram a fazer, e não se mantendo fiéis diante do povo que se elegeram, eles, ao transgredirem aquilo que eles deveriam fazer por graça, o povo padece, porque os seus líderes, as pessoas as quais nos representam, nos envergonham e nos envergonham em muito. Isso é verdade, fato. Mas é uma verdade também que suscita em nós um nojo, uma dor. Isso traz para a gente um sentimento de revolta, misturado com raiva e com ira. E não tem um brasileiro sequer que não esteja revoltado com essa situação, seja aqueles que discordam
e aqueles que concordam, mas todo mundo está vivendo num ambiente, onde nesse ambiente o Brasil está vivendo momentos de dor. E tem muita gente sofrendo, e é verdade, no nosso país. E ao ler esse texto, eu estava pensando acerca desse rapaz chamado Neemias. Neemias, que não nasceu no período aonde o povo de Deus ainda vivia na sua terra. Esse rapaz teve um sentimento de justiça, mas de buscar fazer algo novo, impressionante. Porque nesse texto que nós acabamos de ler, ele está falando da terceira obra, aonde alguém vai se manifestar para trazer o povo de volta. Porque isso acontece com Zorobabel na primeira leva. Então, na primeira leva que o povo é cativo, Zorobabel é alguém que vai trazer o povo de novo, do exílio para Jerusalém. Então, Zorobabel faz isso. 90 anos depois, quem é usado para essa mesma missão é Esdras. Então, 90 anos depois, 53 anos depois, aí agora é a vez de Neemias. 53 anos depois, e 13 anos depois, então chega a terceira leva do povo, enfim, ao seu destino. Então o povo vai sofrendo, e a gente pergunta, por que isso? Vamos trazer isso, vamos remeter o texto. Por que isso? Por que o povo sofre, pastor? Por que o povo padece por isso? Por que as pessoas passam por isso? Por que tantas coisas acontecem? Tantas coisas ruins foram acontecendo, e mesmo sendo povo de Deus, passa por isso. Por que isso? Num dia não distante como o de hoje, eu preguei nisso quando eu falei sobre deserto e vale uma vez, e disse que é verdade que os vales na vida de alguém, e como até foi pregado hoje também pela manhã, que são vales esses que Deus às vezes nos coloca, aonde na carência de tudo, de amigo, de comida, na escassez, a gente é o que é, só o que é na presença dele. Então, para ser tratado por Deus, muitas vezes a gente fica isolado, a gente passa por vales, e o povo que é de Deus passou por isso também. Agora, o porquê disso? Diz o profeta: ouve, ó filhos de Israel, porque rejeitaste a mim, suscitei contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus, só permanece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, fazer violência, atos sanguíneos, imediatamente ao outro. Então, por isso, a terra se lamentará por anos. Quem está dizendo isso? Deus. Oséias capítulo 4, a partir do versículo aí de número 1. Então é o que Deus está dizendo acerca daquilo que a gente deixa de fazer ou não quer fazer, mas a sua missão, ou fazer aquilo de maneira deturpada, causa ira aos olhos de Deus. E quando nós causamos ira diante de Deus, estamos desprovidos da bênção de Deus. Diga, quando fala nós não, quando eu causo ira aos olhos de Deus, a mão de Deus está desprovida. Então, por que explica isso? Porque de passar por muitas aflições. Explica isso porque o passar de situações adversas. Porque esquecemos do Deus que levantou o povo dele, que deu um nome ao povo dele, que deu um linguajar ao povo dele, que estabeleceu uma cultura ao povo dele. Aí o reino se divide: reino do norte e reino do sul. Reino do norte teve 19 reis e 8 alianças. O reino do sul teve 20 reis e uma aliança.
davídica. Então o povo se desgarrou, foi se desgarrando de Deus. E ao se desgarrar de Deus, vai perdendo a sua essência, vai perdendo a sua identidade, vai perdendo a chance de viver uma vida vitoriosa. E esse texto diz aí no início que chega alguém para falar a Neemias, Anani, alguém que representa o povo lá, que alguns que sobraram quando veio com Zorobabel e outros de Esdras, que ainda não estavam, que fugitivos estavam alojados em Jerusalém. E a notícia que chega para ele é que o povo está em miséria, os muros estão destruídos, que a circunstância a qual está vivendo o povo é de dor. Te lembrou alguma coisa aí? Miséria, muros caídos e dor? Te lembrou alguma coisa? Parece a nação hoje a qual nós vivemos. O orgulho caiu por terra de uma nação próspera. A verdade é que o berço esplêndido só é mesmo uma boa recordação do que já fora. Mas se não acordarmos do deitado eternamente, o Brasil só vai ter história para contar. Deitado eternamente em berço esplêndido. Está na hora de acordar, Brasil. Está na hora de acordar. E aquela situação adormecida chega aos ouvidos de Neemias. Neemias trabalha para o rei persa Artaxerxes. Trabalha um homem íntegro, um homem reto, alguém de muita confiança. Diga, muita confiança. Neemias. Por quê? Embora alguém, já viu que quando alguém mais rico é, mais ele busca proteção? É assim ou não é? Quanto mais rico você tem, mais você tem medo das coisas, é ou não é? Eu conheci um amigo, e ele comprou uma caminhonete, mas top a caminhonete dele. E aí o cara rico, próspero, aí andando na comercial, deram um tiro na caminhonete dele. Ele vendeu no outro dia, não quis mais saber. E aí o outro carro que ele comprou, ele agora tem hora para sair, tem hora para chegar, ele tem medo de tudo que você imaginar. Então ele tem uma síndrome do pânico terrível por causa disso. E pelos recursos que tem, ele se protege de tudo. E não diferentemente, os reis também eram assim na época. Os reis temiam ataques de qualquer maneira, tanto de fora como também de dentro. E era muito comum reis morrerem envenenados. E Neemias é alguém que trabalha para o rei Artaxerxes, e simplesmente você pode pensar que copeiro é um trabalho, um ofício insignificante. Mas para aquela época era alguém de muita confiança do rei, porque o rei não bebia nada se não passasse pela mão do copeiro. Tanto se você pegar no capítulo 2 aí, quando Neemias vai se apresentar a ele, e diz que ele estava triste diante da presença do rei, e ele bebe o cálice e dá para o rei, está lá no capítulo 2. Então esse era o trabalho dele, trabalho de se submeter a alguém, mesmo que isso que ele faz possa lhe trazer morte. Olha o trabalho do camarada. Mesmo que o que ele faz possa trazer morte para ele, ele trabalha para esse alguém, para sempre vê-lo bem. Olha o trabalho de Neemias. Então o rei não corria risco de morrer envenenado, porque tinha alguém para provar da comida e da bebida do rei. Esse era o trabalho de Neemias. Só que Neemias é um camarada alegre. Neemias é uma pessoa que tem disposição no seu trabalho. Se você quer entender um pouco comigo, vira a página aí para o capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, aí é outro mês, tá? No primeiro capítulo aí, no primeiro capítulo falou do mês de Quisleu, né? Kislev. E aqui agora o mês de Nissan, então é outro mês. Não foi algo imediato. No 20º
no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, eu tomei, olha aí, eu tomei e dei ao rei. Então essa era a prática do trabalho dele. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. Por que ele está triste? Por conta da notícia que chegou, que a sua terra estava arrazoada, muros derribados, o povo na miséria. Continua o versículo 2. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. Aí Neemias diz: então eu temi muito em grande maneira. Por quê? Você deveria se apresentar no rei, diante do rei, bem vestido, arrumado e com semblante de alegria. Era assim. Ele temeu porque tão grande dor alojada no seu coração veio para a sua face. A Bíblia diz que um coração alegre dá uma forma diferente para o rosto, sim ou não? Mas um coração amargurado faz com que o semblante lhe descai. Provérbios também diz isso. Então descaiu o semblante de Neemias. Por quê? Lutas e problemas. Quem é aqui que nunca descaiu o semblante em alguma situação, algum problema na sua vida? Creio que todos passaram por uma situação semelhante. E ele teme porque ele está no seu trabalho. Olha que interessante. Cadê Neemias? Não, ele não veio hoje não, o rei, porque ele está triste para baixo, ele está down. E ele mandou um recadinho para o senhor, que ele não vai trabalhar hoje não. Não foi assim não. Ele foi trabalhar. Serve o rei. Apresenta-se ao rei. E o rei, pela relação que tem com ele, conhece Neemias. Porque diz: não é só o teu semblante. Essa tristeza vem de onde? Lá da tua alma. O que está doendo aí? Eu sei o que está se passando contigo. Eu conheço você, Neemias. Versículo de número 3. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Isso disse Neemias. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas suas portas e fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Eu acho Neemias fantástico. Eu sugiro você ler o livro de Neemias nesse mês aí, irmão. Você pegar esse texto para ler um pouco acerca da vida de Neemias. Neemias, ao apresentar-se o rei, ele fala da sua dor como se estivesse lá na terra. Ele fala da sua dor como se ele tivesse passado por tudo aquilo. Mas ele não passou por aquela situação. Embora ele nasceu no cativeiro, no exílio, ou se nasceu no período no momento que o povo estava sendo transportado, exilado, mas a verdade é que ele não morou e não teve cultura, não teve envolvimento com o povo de Deus na sua terra. Isso é uma verdade. Mas as lembranças que ele tem é a terra dos seus pais, é de onde ele tem uma história, é onde existe uma história histórica a despeito do Deus que ele servia, da cultura que existia e do linguajar do seu povo. Neemias não se perde por meio das perdas que está diante dele. Presta atenção. Neemias não se perde a despeito das perdas que estão diante dele. Ele não tem crise de identidade, ele sabe quem de fato ele é. Ele não assume uma postura persa, uma cultura persa, um linguajar persa, só porque está no ambiente persa. Talvez você conheça alguém que quando está com gente que xinga palavrão, ele fala palavrão. Você viu as escutas aí? Eu fiquei escandalizado. Como é o nível da conversa daqueles que representam o país. O cara anda com o cara que toma uma, ele toma uma. Ele anda com o cara que cheira uma, ele cheira uma. Ele anda com um cara
com um cara depravado que fala mal da família, da esposa, trai a mulher, ele trai também. Mas Neemias não. Ele é o que é, a despeito de não ter história lá, mas mantinha a história dentro dele. Dentro dele. E ele chora. É tão verdadeiro o que ele está falando, que ele chora. Ele se entristece. A sua alma se entristece. Nós somos brasileiros, irmão. Tem mineiro aqui, meu pai é mineiro, né? Quantos mineiros nós temos aqui? Eu penso para mim que o Brasil chorou, mas os mineiros também, a despeito da tragédia de Mariana. Foi ou não foi, irmão? Irmão, dá vontade de chorar aquilo. Onde você vai vendo hoje criancinhas debaixo da terra, mulheres, homens. A gente chora com as tragédias que nos é comum, porque somos gente, somos povo, moramos numa mesma nação. E foi isso que Neemias sentiu. Ele ouviu o que estava acontecendo, mas ele não parou só naquilo que ele ouviu. O que ele ouviu trouxe sentimento. Ao trazer o sentimento, trouxe uma reflexão. Ao trazer a reflexão, veio um pensamento: eu vou construir muros. Tem dor? Tem. Está doendo? Tá. Mas eu vou refletir, eu vou pensar sobre esse assunto e eu vou agir em cima desse assunto. Ele não fica parado. E agora? O que vai ser? Ó Deus, ó céus, ó terra. E agora? Quem poderá nos defender? Ele não. Neemias, deixa eu falar para você. O que ele é mesmo do rei? Um copeiro. Ele não é articulador político, tá? Ele não tem uma história que veio de uma linhagem de reis. Não, nada disso. Simplesmente um servo que, ao ouvir uma história, que ao saber dos fatos, se propõe para mudar a realidade. Ah, pastor, você não está sabendo a minha cara. Não, repete, não entendi, irmão. Não entendi ainda, irmã. Você não está sabendo o que eu estou passando. Não, eu já sei. A senhora está por fora. Deus te revelou, pastor? Não, já tem 20 anos que a senhora conta essa história. Não é revelação não, é porque a senhora conta a história, a mesma história há 10 anos. Você, o irmão, conta a história há 10 anos, que a empresa quebrou 10 anos. Então está 10 anos parado. Está 10 anos lamentando. Está 10 anos chorando, 15 anos, 20 anos chorando luto. De quem foi? Já foi, você que está aqui. Tem gente que morre antes da morte chegar. A pior morte é aquela existencial. Morreu, acabou. E o outro está vivo, mas está morto. Ele é só um punhado de osso juntado de carne, aparato por ligamentos e pele. Só isso. Existe. Só isso. Ele é no cosmos, ele só existe. Não é nada. Não faz nada. Não tem nada. Nada mais traz impacto. A dor de quem está do lado, a dor de quem está longe, nada muda mais na cabeça e nem no coração dele. É assim que ele vive. Tão somente. Eu vi um pastor falando de um diácono que ele tinha, e esse diácono tinha 20 anos que trabalhava com ele, e na oportunidade, perguntaram na meio da festa. O pastor perguntou, porque todo mundo vinha, tinha um microfone e pegava: fulano é uma boa pessoa, não faz mal a ninguém. Esse fulano é um homem de Deus, não faz mal a ninguém. E passaram o microfone mais por 20 pessoas dizendo: esse fulano não faz mal a ninguém. Aí o pastor dele pega o microfone e fala assim: e bem, fez para quem? Aí a gente acha, pelo mal que a gente não produz a ninguém, a gente acha que está tudo certo. Mas e o bem? Porque a Bíblia diz, Tiago, que aquele que deixa de fazer o bem, comete... Aquele que deixa de fazer o bem, comete pecado.
Olha só, não é só o pecado a qual pode me fazer pecar, ou eu mesmo em si, mas a omissão também. Mas Neemias não é omisso. Neemias não. Ele chora, ele entende o contexto. O problema do Brasil é que a gente está chorando algo, mas não entende o porquê que chora. A gente chora, mas Deus está dizendo, não estou entendendo. A gente reclama, mas Deus está dizendo, não, continuo não entendendo. A gente está falando mal daquele, mal do outro, e pensa que o outro vai vir dar a solução. Mas deixa eu te falar, esse mesmo povo que está lá em cima, saiu da onde? Saiu da onde? Fica com medo não, irmão. Saiu da onde? Quem é o povo? Opa, estamos chegando aí. Quem é o povo? Nós. Aí eu separei um negócio aqui. Deixa eu ler para vocês aqui, irmãos. Posso ler? Não estou acabando. Quantos brasileiros nós temos aqui? Brasileiros. Então vamos lá, brasileiros. Deixa eu ler um negócio para você. Brasileiro, olha, aí eu escrevi aqui, ó. O que faz do Brasil ser o Brasil. Tá bom? O que faz do Brasil ser Brasil. Vamos lá? O que faz ser o Brasil. Então vamos lá. Brasileiro reclama de quê? Saqueia cargas de veículo quando acidentes estão acidentados nas estradas. É assim ou não é? Estaciona nas calçadas muitas das vezes debaixo das placas proibitivas. É assim ou não é? Suborna ou tenta subornar quando é pego cometendo infração. É assim ou não é? Troca voto por qualquer coisa, areia, cimento, tijolo, leite e até dentadura. Fala no celular enquanto dirige. Se for uma verdade tua, você fala assim, mais forte, tá? Trafega pela direita nos acostamentos, nos congestionamentos. Para em fila dupla, tripla em frente às escolas. Viola a lei do silêncio. Dirija, eu não sei, esse aqui. Dirige após consumir bebida alcoólica. Fura filas no banco. Utilizando as mais esfarrapadas desculpas. Pega atestado médico para não ir trabalhar. O está sumindo é por quê? Faz gato de luz, água, cabo de TV a cabo. Registra imóvel no cartório com valor abaixo, muitas vezes irrisório, só para pagar menos imposto. Brasil! Aí você fala assim, Brasil! Tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar. Não fica triste não. Isso aqui é uma verdade que eu vou falar. Embora pareça uma imbecilidade, mas é verdade. Muda a cor da pele para ingressar na universidade através do sistema de cotas. Brasil! Vamos lá, Brasil. Quando viaja a serviço pela empresa, se o almoço custa 10, ele manda uma nota de 20. Comercializa objetos doados nestas campanhas de catástrofe. O que eu coloquei aqui? Tragédia em Mariana. O povo vendendo água a R$10. O povo na tragédia e o povo ainda piora a tragédia daqueles que estão lá. Brasil! Vamos lá, Brasil! Estaciona em vagas exclusivas para deficientes. Adultera o velocímetro do carro para vendê-lo como se fosse pouco usado. Compra produto pirata com consciência plena que é pirata. Substitui o catalisador do carro por diminui a idade do filho para passar debaixo da roleta do baú. Emplaca o carro fora do domicílio para pagar menos IPVA. Leva das empresas onde trabalha pequenos objetos, como clipes, envelope, caneta, lápis. Quando não tira a cópia do edital dessa grossura aqui, ó, e leva para casa. Comercializa os vales transporte e refeição que recebe das empresas. Falsifica. Quando volta do exterior, nunca diz quando de fato pagou no que gastou na viagem.
quando encontra um objeto perdido, na maioria das vezes não devolve. Brasil. Acha aquela vinheta para mim assim, ó, Brasil, Zil. Procura aí para mim. Quando tiver o que você solta. Da onde é que sai quem nos governa? Do povo. Não, vamos pôr um crente lá agora para governar agora. Vamos pôr um crente agora para governar e ir lá para a Câmara nos representar. Oração da propina. Dinheiro na cueca. Ouviram do Ipirangas. Dá nem vontade, né? Mas Neemias é um cara que, a despeito de não conhecer a sua pátria, de não viver na sua pátria, ele chora pela sua pátria. E o desejo de Neemias não é sair brigando com quem é que levou o povo àquela situação. Ele não foi correr para a esplanada. Ele não foi correr em direito daqueles que tiraram o seu direito, de recorrer o seu direito daqueles que roubaram o seu direito. Neemias não fez isso. Neemias se apresenta ao rei, apresentando-se ao rei, pede ao rei cartas para passar as províncias, chegar àquele lugar, pedir madeira, ferro, materiais para construir, reconstruir os muros. E Neemias era um copeiro. O que eu acho lindo nesse texto, que não era alguém que nós poderíamos dizer assim, pô, mas foi alguém influente, né? Ou foi alguém de destaque, né, cara? Olha a história do cara, olha de que ele é filho de quem? Neemias é filho de quem, irmão? Mas é alguém que se propôs a ser um canal de Deus, para que, sendo canal de Deus, mudasse a sua realidade e a de outrem. Olha quem é Neemias. Neemias representa aquilo que nós chamamos hoje de cristianismo. Aquele que se preocupa com o outro. Aquele que se preocupa com o bem-estar do outro. Aquele que chora pelo outro. Aquele que não tem paz e sossego enquanto não vê o outro bem. Esse é Neemias. Aplaude aí, irmão. Deixa eu tomar água aqui por enquanto. Não é a mim não, tá? Neemias entende a situação para agir. Ele não age sem antes falar com Deus. Olha que interessante. Ele sabe da notícia, vai orar. O rei vai falar com o rei, ele vai orar. Ele vai buscar de Deus qual é a estratégia, qual é a ação necessária para aquela situação, para não agir conforme a situação. Ele vai buscar orientação de Deus, a saber do que tem que fazer. O que eu aprendo com isso? Que as situações que muitas vezes te apertam, eu pregando aqui sobre pensar, agir, domingo passado, né? Sentir, pensar e agir. Eu disse que a gente não pode agir sem pensar, não pode pensar só porque sentiu, mas o cristão tem que sempre apresentar a Deus as suas causas, orando. Eu achei legal aqui, o irmão Antônio está aí, sem ser o Antônio Teixeira, sem ser o outro Antônio ele estava pela manhã. Pastor, eu estou aqui com um negócio para fazer, eu vou abrir essa empresa. Eu queria que o senhor orasse. Vamos orar? Traz aqui agora. O que você tem aí da empresa aí? Isso aqui. Vamos orar. Orei com ele. Senhor, aqui é o desejo do coração do teu filho. Se for o desejo do teu coração, ajuda ele, Senhor. Prospera ele, Senhor. Abençoa ele, Senhor. Passa-se os meses. Eu lembrei e falei assim, olha, eu lembro que Deus me orou por aquela empresa. Como é que a empresa está?
pastor, já vamos abrir empresa aqui, ó. Fui lá orar com ele. Fomos lá o Antônio aí, o Antônio está ali. Dá um tchau assim, irmão. Para quando eu falo uma coisa, todo mundo saber que eu estou falando embasado na verdade. Aí o Antônio me procura, pastor, ora por esse negócio. Oramos, enquanto ainda pensamentos. Depois orei, porque se concretizou. E aí a gente foi lá, né, Ezio? Lá na churrascaria, lá onde ele estava sendo homenageado aí dos grandes distribuidores de Brasília, irmãos. Olha aí como é que Deus faz. Mas porque se preocupa em orar, se preocupa em apresentar ao Senhor. Por que a gente está cabeçado e quebra a cara e se ferra e se lasca todo? Desculpa a expressão, está até filmando, você que está no DVD, me perdoe. Por quê? Porque a gente não quer ouvir a orientação de Deus. Porque a gente não quer prestar tempo para deixar Deus falar. A gente age sem pensar, e quem age sem pensar, quebra. É você que está dizendo. Quebra a cara. Mas Neemias não. Ele não vai fazer nada sem o consentimento de Deus. Ele ora, ele apresenta ao Senhor. E não só porque ele ora e apresenta ao Senhor, não quer dizer que não vai ter embates. Se levanta Sambalate, Tobias, para dizer: quem que tu pensa que tu é, cara? Quem que tu pensa que tu é? Tá vendo essa terra devastada, parece um lixo. E você acha que tu vai restabelecer os muros desse lugar aqui? Ele começa a construir. Começa a levantar equipes. Leia Neemias, irmãos. É um livro para liderança que vai abençoar a tua vida. Não precisa ler monge executivo, não. Vai ler Neemias, se aprender. Vai ler. Lê Neemias. Para com esse negócio de autoajuda. Vai ler a Bíblia, crente. Aí Neemias separa equipes para cuidar de uma parte, que vai restaurar uma parte, da outra parte, e vai reconstruindo. Aí o povo vai, os miseráveis que se levantam contra aquela obra, vão dizendo: rapaz, não é que o trem está acontecendo. Não é que o negócio está acontecendo mesmo. Nós vamos ter que se levantar, peraí que esse negócio não vai ficar assim não. Capítulo 4, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, se indignou muito e escarneceu os judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazes estes fracos judeus? Permitiu-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Estavam lá rindo, ridicularizando eles. Vivificarão os montões de pó, as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse ainda: que edifiquem vindo uma raposa, derrubará facilmente esse muro de pedra. Dizendo: isso que você está construindo aí, isso que vocês estão fazendo aí é tão ridículo, que até um animal que tocar nesse muro, derruba o muro. Aí para Ezequias. Tá bom, Ezequias não, Neemias. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram de fronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava ao quê? A trabalhar. Vai trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios e os amonitas e os asdoditas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam as rupturas, as brechas, os muros caídos começaram a tapar. E o povo trabalhando. E ligaram entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviares do seu intento.
Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Lá no versículo 14, e olhei, levantei e me disse aos nobres, os magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, pelejai-vos pelo vosso irmão, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Olha o ânimo que ele vai trazendo ao coração do povo. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Eles voltam para trabalhar. Eles não param no primeiro embate, eles não param no segundo embate, eles não param no terceiro embate. Mas no terceiro embate, eles se preparam e se armam. É como que trabalhando no muro com uma mão e com a espada no outro. Eles não se dobram, eles não retrocedem, porque eles têm uma missão. E o bom líder que Neemias é aquele que tem um alvo e um objetivo e faz quem está à sua volta sonhar com aquele objetivo. E tendo o objetivo, o povo trabalhou. Agora eu vou encerrar por aqui, irmãos. Eu poderia ficar 5 domingos falando de Neemias. Diga assim: os muros foram reconstruídos em 52 dias. Que nível de organização, hein? Que nível de organização. Agora, por que eles conseguiram isso em 52 dias? Porque entenderam a situação, tiveram discrição e encorajamento. Quando Neemias chega e vê tudo está acontecendo, ele ainda fica 3 dias só analisando o que está acontecendo. Quantos dias? 3. Só entendendo o que está acontecendo. Por isso que em momento de crise, você deve ficar parado, analisando a situação. Porque se na crise você corre desesperadamente para a direita para resolver, eu já disse aqui, a vontade de Deus é que você ficasse lá. Você gastou 10 quilômetros para chegar aqui, agora vai ter que gastar mais 10 quilômetros para voltar. Quantos no total? 20. Desperdício de tempo e de energia, só porque saiu do lugar. Pastor, estou em crise, um problema. Espera, para, dobra o teu joelho, apresenta ao Senhor. Pastor, não estou entendendo nada. Para, espera, dobra o teu joelho e apresenta ao Senhor. Ele passou 3 dias olhando a situação, orando, preparando pessoas. Em 52 dias, os muros já estavam altos. As brechas foram tapadas. Por que era tão importante levantar um muro? Porque é pelo muro que se dá o respeito de quem está lá dentro. Quem se lembra de Números 13, quando Moisés fala assim, ó, vai lá espiar a terra. Por que os 10 murmuraram? Porque quando olharam a cidade, disseram assim: a cidade, Moisés, é fortificada, e nós somos como gafanhoto. Tudo porque viu um muro. É o que vai acontecer quando virem os muros que você vai levantar para proteger sua família. Os muros que você vai proteger para guardar as tuas emoções, a tua vida sentimental. Para de ficar contando o teu problema. Levanta os teus muros, tampa as brechas, que chegou a hora de você viver o melhor de Deus. 2016 é o ano da virada na sua vida. Se você precisa levantar muros, confie em alguém que ajuda você a construir. Se você precisa levantar muros que caíram durante o tempo, perdas, dores, fracassos, finança, família, filhos, confie esta obra ao Senhor e pessoas que podem pegar no tijolo contigo, irmão. Confie esta obra a pessoas que estejam dispostas a verem o teu muro levantado. Mesmo que venha a Jefis, a gente levanta de novo.
Eu moro na Vicente Pires, irmão, é por isso. E quando derruba a casa de alguém, como há uma comoção imediata com a dor daquele camarada que está ali. Porque esse governo, muitas das vezes, ele não trabalha de forma onde inibe a ação dos grileiros e pune o cidadão de bem que come. Mas cidadão de bem comprar na Terra Cap. Vai lá comprar na Terra Cap, irmão. Vai lá para você ver se você consegue. Não tem um plano. Volta, Roriz. É brincadeira, viu, irmão? Eu estou dizendo Roriz porque vem Samambaia, vem Recanto da Rema, vem Riacho. Foi ou não foi, irmão? Foi. O velhinho, deixa isso pra lá. Quais são os muros que você precisa reconstruir na sua vida? Aonde é que estão as brechas? Por onde é que o inimigo ainda tem entrado? E tem caçoado de você. Eu quero até ver se você consegue levantar esse muro aí. Eu duvido se você consegue se estabelecer de novo. Eu duvido se você fica de pé. Eu duvido se você consegue reconstruir isso de novo. Eu duvido. Isso pode ser Satanás ou os enviados dele, tá, irmãos? Eu duvido tu reconstruir teu casamento. Já era, meu irmão. Eu duvido essa tua empresa ficar de pé a despeito dessa crise desgraçada que está no Brasil. Eu duvido que a tua mulher te ame. Eu duvido que teu marido te ame. Eu duvido se essa igreja continua de pé pagando um aluguel que paga. Eu duvido se esse pastorzinho mequetrefe está aí pregando, embora tenha problema de saúde, tem isso, aquilo, outro, vai continuar nessa obra. Eu duvido se você continua lá nessa empresa por mais tempo. Eu duvido que esse teu carro que você anda aí, você vai trocar por um melhor. Eu duvido, você que vive de aluguel, vai ter alguma coisa nessa vida. Quem está falando isso, irmão? Quem está falando isso? Rejeita essa palavra em nome de Jesus. Você vai levantar seus muros. Você vai proteger a sua casa. Você vai proteger os seus bens. Você vai proteger a sua vida espiritual. Tudo para a honra e glória do nome de... Fica de pé em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Mais forte, levanta a mão assim, lá em cima, assim, ó. Brasil! Lá em cima, lá em cima. Diga, eu vou reconstruir. E nada vai me impedir. Fala, meu irmão, fala para a pessoa que está do teu lado de ó. Eu ajudo você na sua construção. Eu vou carregar ferro, fala aí. Eu vou carregar areia. Eu não sei pôr um tijolo, mas eu vou te ajudar. Dá um abraço nessa pessoa, fala, eu vou te ajudar, meu irmão. Eu vou te ajudar a reconstruir. Fala para ele, fala para ela, fala, eu vou ajudar você a reconstruir. Você vai se levantar. Deixa eu te falar, irmão. Um monte de gente me manda e-mail. Pastor, eu estou desempregado. E parece que os irmãos têm uma esperança tanto para mandar um currículo para mim, irmão. Eu não posso fazer nada, a não ser orar. Mas o que eu posso fazer, eu corro no empresário, está precisando de alguém. Está precisando de alguém aqui. A gente pode ajudar esse irmão aqui. A gente pode ajudar esse irmão aqui, outro. A gente pode ajudar esse outro aqui. Oh, meu, o outro ali não tem remédio. Vamos juntar aqui para comprar. Oh, o outro ali precisa de uma internação. Pelo amor de Deus, vamos ajudar aqui. Vamos ajudar os nossos irmãos a levantar o muro dele, irmão. O Brasil está como está, porque os muros já caíram, irmão, há muito tempo. E ninguém está se dispondo a levantar esses muros. A gente quer que a Dilma saia do governo. A gente quer que o outro entre. Mas entrar e sair é só mudança de nome. Porque o problema do Brasil está na sua essência.
Quem é que põe eles lá, irmão? Somos nós. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, construir humilhando, construir orando, construir se convertendo dos seus maus pecados, então eu ouvirei. Eu vou te sarar, diz o Senhor. Eu vou sarar a tua terra. Nós vamos orar pelo Brasil daqui a pouco. Mas se tem alguém que está aqui hoje, nesta noite, dizendo: pastor, eu entendi um tópico da mensagem, entendi tudo, mas eu entendi que eu preciso reconstruir algumas coisas, levantar meus muros. Eu não sei em que âmbito, em que nível está, mas você que diz: sou eu preciso levantar meus muros. Vem aqui à frente que eu vou orar por você rapidamente. Você pode sair do lugar onde você está, e eu quero orar com você nesta noite. Onde é o lugar que você precisa reconstruir? Onde é que é o lugar que você precisa de uma